No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus começa a explicar sobre a oração. E ele faz várias admoestações, explicações com respeito à maneira correta de nós orarmos. Ele diz que nós não devemos agir como os hipócritas, que fazem as coisas como para que se aparecer, que nós não devemos ser como gentios, que pelo muito falar acham que vão ser ouvidos. Mas ele nos explica que o nosso Deus, o nosso Pai sabe tudo que nos é necessário, antes que nós venhamos a pedir a Ele. Então Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a minha necessidade. E aí Jesus, a partir do versículo 9, ele diz que nós devemos orar dessa maneira, vós orareis assim. E ele nos dá um modelo de oração. E nós vamos procurar em alguns áudios trabalhar essa oração modelo que Jesus nos ensinou. E eu acredito que vão ser vários áudios, porque nós vamos trabalhar a oração em tópicos de maneira que nós possamos entender melhor e nós possamos orar de uma forma clara, de uma forma que agrade ao Senhor nosso Deus. E essa oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, é um modelo. E a partir do versículo 9, Jesus diz que nós vamos orar assim. E ele começa a oração com Pai Nosso que estás nos céus. Nós vamos trabalhar essa parte do Pai Nosso hoje. E assim que nós terminamos esse tópico do Pai Nosso, nós vamos seguir batendo a oração até que nós cheguemos ao final e a gente possa estar mais esclarecido sobre a oração e de como nós devemos orar ao nosso Deus. Então nós temos o Pai Nosso. Nós sabemos que Deus é Pai. As pessoas têm o costume de dizer Deus é Pai, Deus é Pai. E realmente isso é uma verdade, Deus é Pai. Mas quando Jesus usa essa palavra Pai Nosso, é algo de intimidade, é nosso Pai. Diz que do grego essa palavra foi usada uma palavra que se diz Abba, que significa algo como paizinho, papi, papito, algo de intimidade. Mas esse Pai Nosso nós temos que esclarecer, porque Deus é Pai, mas Deus é o meu Pai. Nós vamos pegar uma citação que o apóstolo João faz no seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 12, ele fala está falando a respeito de Jesus, e ele diz anteriormente que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí no versículo 12 do primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então João, ele coloca uma situação de diferença. Jesus veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam a Jesus, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eles não eram filhos de Deus. Eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí diz a saber, os que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que crer no nome do unigênito Filho de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele faz a mesma afirmação de João. E ele dá o mesmo testemunho, se tu puder pegar no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, diz: porque todos
sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então eu sou filho de Deus pela fé em Jesus. Para ser filho de Deus, tem que haver fé no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dando o mesmo testemunho de João. Então quando nós chegamos ao Pai Nosso, quando nós chamamos de Deus de Pai, nós estamos declarando que nós cremos no nome do unigênito Filho de Deus. E essa crença que nós temos é uma crença de salvação. Nós estamos crendo que Jesus é o nosso Salvador. Porque acreditar em Jesus, todos acreditam. Todos sabem quem foi Jesus. Dificilmente existe uma pessoa que não saiba ou não tenha conhecimento quem foi Jesus. As pessoas respeitam o ensinamento de Jesus. As pessoas reconhecem a Jesus. Chegue agora no final do ano, todas as pessoas comemoram o Natal, reconhecendo o nascimento de Jesus. Mas não é essa fé, essa crença que a Bíblia nos ensina. Essa fé em Jesus é colocar nossa confiança em Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. É receber a Jesus. O apóstolo João disse, todos os que o receberam. É necessário receber a Jesus. Não é simplesmente acreditar no ensinamento de Jesus, não é simplesmente crer que Jesus existiu, entender que Jesus fez as coisas que dizem que ele fez. Não, é receber a Jesus na sua vida. Não é um simples crer. Porque se tu pegar a epístola escrita por Tiago, e aí Tiago no versículo 2, no capítulo 2, perdão, no versículo 19, ele diz assim, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então Tiago, ele está declarando, tu crê que há um só Deus. Está certo. Os demônios também creem. E eles estremecem. Então acreditar em Jesus, qualquer religião acredita. Qualquer filosofia de vida acredita e aceita os ensinamentos de Jesus. Agora essa fé é receber a Jesus como Salvador. Tiago diz que os demônios creem em Jesus e estremecem. Mateus, ele escreve no capítulo 8, no versículo 29, ele está contando que Jesus tem encontro com 2 homens que estão endemoniados e os demônios falam a Jesus e tu vai ver o que os demônios falam. Eles clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então aqui os demônios estão dizendo, eles reconhecem a Jesus, eles creem que Jesus, tu é o Filho de Deus, tu veio aqui nos atormentar, mas antes do tempo. E Marcos, no capítulo 1, no versículo 24, ele faz outra citação de demônios que dizem, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então eles reconhecem, os demônios reconhecem a Jesus. Como toda a humanidade, dificilmente alguém não reconhece a Jesus. Quem é Jesus? Sabem quem é Jesus? Reconhecem o que Jesus fez? Aceitam os ensinamentos de Jesus. Mas o que nós estamos falando é de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, Lucas escreve o que o apóstolo Pedro declarou. E disse Pedro, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há salvação. Debaixo do céu não existe outro nome. Não existe nome, não existe religião, não existe nada, é só Jesus. Então essa fé em Jesus que nos faz filhos de Deus é uma fé salvadora. É crer em Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. E é isso que o apóstolo Pedro está falando, não tem salvação no outro nome. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. O próprio Jesus, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Se eu quero chegar a Deus Pai, é somente através de Jesus. E se Jesus é o caminho de chegar ao Pai, também Jesus é o caminho que o Pai chega em nós. É um caminho de mão dupla. Nós chegamos ao Pai através de Jesus e o Pai chega em nós também através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de chegarmos ou do Pai chegar a nós. É através do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em boas obras, colocamos a nossa confiança em religiões, em filosofias de vida. Muitas vezes nós confiamos na nossa retidão, na nossa justiça, na nossa própria honestidade e achamos que desta forma nós vamos chegar até Deus. No livro de Provérbios, Salomão, ele escreve, no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, ele diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então tu pode estar num caminho que tu acha assim, poxa, esse caminho é direito. Um caminho de assistência, de ajuda, de colaboração, de servir os outros. Um caminho de religião. Mas pode parecer aos teus olhos um caminho direito, mas o que Salomão está dizendo? Salomão diz que o fim dele são os caminhos da morte. Só existe um caminho que leva a Deus, o Pai. E esse caminho se chama Jesus Cristo Senhor. Jesus não disse, eu sou um caminho. Não, ele disse, eu sou o caminho. E nós precisamos colocar a nossa confiança em Jesus. E quando nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus e naquilo que Jesus fez por nós, que Ele pagou a nossa dívida, quando eu confio que Jesus pagou a minha dívida que eu tinha com Deus, quando eu deposito essa confiança em Jesus, eu me torno filho de Deus pela fé que eu estou colocando em Jesus Cristo. Eu estou confiado não em mim, não estou confiado na religião, não estou confiando no que eu faço, mas eu estou confiado no que Jesus fez por mim. A minha fé está depositada em Jesus. O justo vai viver pela fé. E aí eu me torno filho de Deus. Eu tenho o poder de ser feito filho de Deus quando eu creio em Jesus Cristo. Muitas vezes nós achamos que boas obras podem nos salvar. Nós achamos que uma religião pode nos salvar. Nós achamos até mesmo que a igreja pode nos salvar. Mas igreja, embora que seja muito importante, seja de suma importância nós estarmos congregados na igreja e jamais deixarmos de congregar, a igreja não é a arca de Noé. Que quem está dentro está salvo e quem está fora está perdido.
A igreja não é a arca, boas obras não é a arca, religião não é a arca, filosofias não são arcas. A arca é Jesus, e quem está em Jesus está salvo. Se eu estiver em Jesus, eu estou salvo. Jesus é a arca. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Agora, Jesus é a porta. Não existe outra. Então nós temos que entender, Jesus disse: eu sou uma porta. Não, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E se tu quer salvação, tu vai ter que passar por essa porta. Se tu não passar por essa porta, tu está perdido. Salvação só existe em Jesus. Ele é a arca. Quem está em Jesus está salvo, e quem não está em Jesus está perdido. Então essa é a porta que eu tenho que entrar. Quem sabe tu ainda está fora. Quem sabe tu ainda está de fora. Tu pode estar dentro de uma religião, tu pode estar dentro de uma igreja, tu pode estar dentro de uma filosofia de vida, tu pode estar dentro de qualquer lugar, mas se tu não entrar pela porta que é Jesus, tu está perdido. Tu tem que entrar pela porta que é Jesus e colocar a tua confiança, não em ti mesmo, mas colocar a tua confiança, depositar toda a tua confiança em Jesus, o unigênito Filho de Deus. E aí tu vai te tornar filho de Deus, e tu vai poder chegar e dizer: Pai nosso, meu Pai. E tu vai estar certo de que tu estás salvo pelo que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele pagou a tua conta, ele pagou a tua dívida, e quando eu creio, aí eu sou salvo. E eu preciso crer, eu preciso aceitar, e eu preciso colocar a minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta. E essa porta ainda hoje continua aberta. E tu tem que entrar por essa porta. Porque vai haver a hora que essa porta vai se fechar e ninguém mais vai poder entrar. E eu te convido hoje, se tu ainda não entrou pela porta que é Jesus, eu te convido a entrar. Entra por essa porta. Coloca a tua confiança em Jesus. Não confie em ti mesmo. Não espera lá o dia para ver o que vai acontecer. Entra pela porta hoje e recebe a salvação que Deus te oferece de graça através de Jesus Cristo. Quem sabe tu está esperando lá o dia, não lá, quando chegar eu vou ver. Eternidade é para sempre. Eternidade não são 10 anos, não são 100 anos, não são 1000 anos. É para sempre. E o que Deus está te oferecendo hoje através de Jesus é o perdão, é voltar a ter comunhão e paz com Ele através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Jesus ele se encontrava na cruz, no capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 30, diz que quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus, antes de morrer, ele diz: está consumado. E essa palavra, está consumado, do grego é tetelestai. Então Jesus ele brada tetelestai. E tetelestai significa está pago, a conta foi paga. Quando alguém tinha uma dívida e ele conseguia pagar a sua dívida
com outra pessoa ou com o governo, ou quem fosse, se escrevia tetelestai naquela época. Está pago. Quando um criminoso ele era preso e ele terminava de cumprir a sua pena pelo crime que ele cometeu, se escrevia tetelestai, quer dizer, já está pago. Por esse crime não se paga mais, já foi. A dívida já foi paga. Jamais será paga novamente. E Jesus, ele pagou a minha dívida e a tua dívida. Agora eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o pagamento e a oferta de perdão que Deus me faz através do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho que aproveitar essa porta e entrar. Está consumado. Tetelestai. Jesus pagou a nossa dívida. E eu te convido, se tu não fez, aceita. Aceita hoje, amanhã a porta pode se fechar para ti. Amanhã a porta para ti pode estar fechada e tu não ter mais esperança nenhuma. Mas Deus hoje está te oferecendo perdão através de Jesus. Mas tu precisa colocar a tua confiança e aceitar o pagamento que Jesus fez por ti. E aí tu vai chegar diante de Deus e vai dizer, Pai Nosso. Tu vai chegar com toda a intimidade, com toda a reverência, mas com todo o carinho, poder chamar Deus de Pai, através da confiança que tu colocou no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos acabar esse áudio, mas nós vamos seguir ainda trabalhando por tópicos na oração do Pai Nosso. Hoje foi o primeiro passo, mas nós vamos seguir e vamos buscar aprender com Deus o que Deus quer nos ensinar através dessa oração e da maneira como nós devemos chegar a Ele. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz.